Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa, como prometido, doutor Leandro Teles. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Regina? Tudo ótimo. A gente vai falar sobre epilepsia. Tema importantíssimo, né? Saúde pública, muito frequente e uma doença que tem muita ignorância e muita falta de informação. A gente sabe que esse é o adubo do preconceito, a falta de informação. Então essa pauta é uma pauta importante para todo mundo. Tá. Muito difícil passar pela vida e não conhecer alguém com uma crise epilética, uma convulsão, uma epilepsia. Então é importante conhecer para si, para quem te cerca, ou até para ajudar alguém que possa estar tendo um problema e você poder ter que fazer essa assessoria, né? Então é um tema fundamental. Eu adoro essa patologia. Vamos aos mitos e verdades, então, sobre epilepsia. É mito ou verdade que epilepsia é uma doença relativamente rara, de início na infância? Muita gente tem esse conceito, que é raro e começa na infância. Aí é um duplo mito, né? Epilepsia, na verdade, é uma manifestação do cérebro, então é uma doença cerebral extremamente frequente. O risco de alguém ter epilepsia durante a vida é em torno de 2 a 3%. São mais de 65 milhões de epiléticos no mundo. No Brasil, são mais de 3 milhões. Então é uma doença muito comum. O risco de uma pessoa ter uma crise isolada, uma crise epilética na vida, pode chegar até 10%. É muito alto. Então, epilepsia, doença. Pessoas que têm crises repetidas. Crise epilética é um evento. Então, se acontecer só uma vez, numa situação específica, a gente não chama de epilepsia, mas chama de crise epilética. Tá. Então, é uma doença democrática, pode começar em qualquer idade. É mais comum na infância, o início, ou na terceira idade. Hoje em dia, a gente tem mais casos até na terceira idade do que na infância. Mas pode começar no jovem, no adolescente, pega preto, branco, homens e mulheres na mesma taxa. Ela é descrita no mundo inteiro, tem várias causas. Então, a epilepsia é uma manifestação cerebral. A gente até brinca, para ter epilepsia basta ter cérebro. Olha só. Se você tem cérebro, você pode ter epilepsia. Então essa frase eu gosto porque ela mostra como a gente não deve ter preconceito com relação à doença de quem tem cérebro. É mito ou verdade que existem vários tipos de crises epiléticas, assim como diversas causas para o transtorno? Isso é verdade. A gente só lembra daquela epilepsia que a pessoa cai no chão e se debate, que a gente chama de convulsão, ou a parte porque aquilo que aparece mais em vídeos e tal. Mas a epilepsia tem vários tipos. A epilepsia é um quadro neurológico transitório. Aqui, a gente divide basicamente em dois grandes grupos, ó. A gente tem o tipo focal. Essa epilepsia focal é quando um trecho do cérebro, os neurônios desse trecho funcionam acima. Então é como se ele desse uma descarga elétrica excessiva. Tá. O sintoma vai ser o sintoma daquela área. Perfeito. Se a pessoa tiver um foco na área motora, ela pode ter uma contração motora. Pode, inclusive, estar acordada, estar conversando e ter contrações involuntárias. O quadro de epilepsia dura alguns segundos a poucos minutos. Se for na área de sensibilidade, ela vai ter um formigamento. Se for na área da fala, ela pode ter um bloqueio de fala. Pode perder a consciência sem cair. Então, existem várias epilepsias que são focais e a patologia pode ser variada. Qualquer coisa que machuque o cérebro pode dar epilepsia. Tá. AVC, trauma, infecções, problemas de parto, genética. Então, epilepsia é um conjunto de doenças. Qualquer machucadinho cerebral pode dar epilepsia. Tá. Se o cérebro pode fazer, pode ser um sintoma de epilepsia. Ótimo. Essa é a lógica. Agora, tem outras epilepsias que são generalizadas, onde o cérebro ele se altera como se fosse um curto-circuito geral, dos dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Essas epilepsias generalizadas, uma delas é a convulsão, que a gente conhece. Ela pode começar já generalizada ou evoluir, começar num pontinho e depois contaminar o resto do cérebro. Essas generalizadas que começam já no cérebro todo, elas são mais genéticas ou por problemas difusos, tipo no sangue. Glicose baixa, álcool em excesso, abstinência de drogas ou medicamentos, distúrbios do sódio. Tudo que pega o cérebro de forma difusa dá uma crise inicialmente difusa. As doenças que pegam o cérebro de forma mais focal ou localizada dão crises mais focais. A gente tem uma tabela que mostra os tipos. Volta na outra imagem, fazendo favor. E o seguinte, tem uma mais grave do que a outra? Então, não. Esta daqui, a patologia é diferente. Quando o médico está diante de uma crise que já começa generalizada, ele vai pensar em doenças mais difusas. Pode ser uma causa genética. Às vezes o cérebro até anatomicamente normal. Pode ser um distúrbio de glicemia. Pode ser uma abstinência. Crise febril.
A gente tem, às vezes, em criança, ali de 6 meses até uns 3, 5 anos, a pessoa... Uma febre muito alta? Febre muito alta, que sobe muito rápido, pode dar uma crise generalizada. Tá. Não quer dizer que é grave ou não grave, tá. mas são doenças bem diferentes. Aqui o médico pensa em doenças gerais. Aqui ele pensa em doenças da anatomia do cérebro. Apesar que, às vezes, você investiga e não encontra a lesão. Às vezes a lesão não aparece nos exames. Mais da metade dos pacientes com epilepsia, a causa não consegue ser definida no exame de imagem. O cérebro é normal, mas de tempos em tempos ele dá essa bugada, esse tilt, que é o episódio de epilepsia. Então são causas diferentes e a depender do local, o sintoma vai ser diferente relacionado àquele local. Tá. O próximo slide, a gente tem das generalizadas a convulsão, a crise de ausência, muito comum na infância, aquela criancinha que às vezes desliga uns 5, 10 segundos, fica fora do ar, depois volta. Às vezes tem isso várias vezes. Às vezes a professora percebe. Nossa, ele está desligando. A criança ela fica um pouquinho fora do ar, de repente ela volta. Mioclonias são crises que parecem choques elétricos, também são generalizadas. Às vezes elas não têm acometimento da consciência. Crise tônica e atônica são mais raras. Das locais, pode ser motora, sensitiva, sensação de um cheiro estranho, sensação às vezes de um cheiro de alguma coisa podre, um cheiro de fumaça. Quando isso é estereotipado, sempre igual, dura alguns segundos, pode ser crise na área da região do cheiro. Sim. Crise visual, como alucinações, sensações psíquicas de medo sem motivo, sensação de déjà vu. Então, a sensação de déjà vu quando muito recorrente, sensação de mal-estar no estômago que sobe, tudo isso pode ser manifestação de crises bem localizadas em áreas dos cérebros. Desligamentos, pessoas que ficam fora do ar um tempo, às vezes com automatismo manual ou com mastigação. É interessante que as locais podem começar local e depois generalizar. A gente chama de secundariamente, né? Ela começa com uma sensação estranha e depois desmaia. Tá. A gente vai interpretar sempre quando o começo é mais importante. Aonde começou e como começou é mais importante para o médico. Perfeito. Vamos para mais um mito e verdade. É mito ou verdade que em pacientes com epilepsia, exames são geralmente desnecessários? Isso é mito. O diagnóstico de epilepsia ele é clínico. Então a pessoa tem que vir contando para o médico um evento neurológico transitório reversível. Eu estava bem, manifestei um sintoma neurológico, depois eu voltei a ficar bem. Então essa é a dica. E às vezes o médico precisa conversar com uma testemunha. Agora, para o médico saber o tipo da epilepsia e a causa, ele vai demandar de exames. Quase sempre a gente precisa de exames de imagem, o melhor é a ressonância, mas a tomografia pode ajudar em casos onde a ressonância não pode ou não dá para fazer. Então tomografia ou ressonância, exames elétricos, o exame elétrico é o eletroencefalograma. Muita gente conhece aquele do coração, né? O eletrocardiograma, que vê como é que estão as ondas elétricas do coração. Esse é na cabeça. A gente consegue ver, apesar que tem pacientes que vêm normal. Por quê? Porque o exame ele é feito fora da crise. Não dentro da crise. Claro. Então, fora da crise, ele é uma amostra. Pode ser que o médico pesque ali a alteração, pode ser que não. Igual o coração, quando tem uma arritmia, às vezes pega, às vezes não pega. Tem vários tipos de eletro, como tem vários tipos de ressonância. Esse é um outro exame que a gente usa para alguns pacientes. Deixa eu dar um close aqui, exame interessante, chama SPECT. Aqui, olha que curioso, é o mesmo paciente. Do lado de cá, ele está fora da crise. E do lado de cá, ele está dentro da crise. Esse exame ele vê o fluxo de sangue e mostra que esse vermelhinho apareceu, mostrando que esta região ficou mais ativada durante a crise. Em casos peculiares, esse exame ajuda. Agora, esses dois são muito importantes. História clínica, um bom eletro e, na maioria dos casos, um bom exame de imagem para elucidar a causa mesmo. Perfeito. Então, é mito, aquele outro. Mito. Exames são importantes e necessários na grande maioria dos casos. É mito ou verdade que durante uma crise convulsiva devemos ajudar o paciente para ele não engolir a própria língua? Esse é um mito e é muito importante a gente desmistificar esse mito. Eu tinha um amiguinho na escola que tinha convulsão e a gente ouvia isso da professora. Direto, né? Antigamente a gente tinha um problema que era pior que esse, que falava assim, não pode chegar perto porque pode ser contagioso. Isso é um absurdo. Então você não só pode, como deve. Faz parte da nossa humanidade estar ao lado do paciente que perdeu a consciência. Então aqui está falando de convulsão. Perdeu a consciência, está se debatendo, a saliva não transmite epilepsia, apesar que é óbvio que você não precisa entrar em contato não vai engolir com a saliva língua de alguém que você não conhece por causa de infecções. Agora, essa questão da língua é mito, bobagem. A pessoa não engole a língua não enrola,
O que se ajuda a paciente é ficando próximo do paciente. Você pode olhar mais ou menos o horário que começou a crise, porque o médico vai querer saber quanto tempo durou aquele episódio. Manter a tranquilidade. Então, não entrar em pânico. Você está do lado, calmamente. Você pode virar o paciente de lado. Aqui a imagem está muito bacana. Vira de lado, porque aí a língua já não fica com aquele peso, né? Vira de lado, a saliva já vai escorrer automaticamente. Se você tiver algum coxim, pode ser uma bolsa, pode ser uma blusa, alguma coisinha para apoiar a cabeça, porque nos movimentos, às vezes, o paciente bate a cabeça no chão. Então, afasta os objetos, de modo que o paciente possa ter a crise. Geralmente, o fenômeno ele é autolimitado. Ele dura em torno de 3, 4 minutos e o paciente se recupera sozinho. É mais importante o que não fazer, né? Então, não põe nada na boca do paciente. Tem gente que põe colher. Isso pode quebrar dente, machucar a gengiva, vai ter sangramentos. Nunca colocar sua mão dentro da boca do paciente, porque o paciente pode morder o seu dedo, pode ter lesões graves em mão. Então, vira o paciente de lado, não precisa conter o paciente. Deixa. Olha duração? O horário e só. Pede para alguém chamar ajuda, se for alguém desconhecido. Se for a primeira crise, a pessoa tem que ir para o hospital. Se o paciente já for epilético, ele se recuperar bem, você pode esperar e comunicar ao médico que assiste o paciente sem levá-lo ao pronto-socorro. A pessoa está em crise, mas ela está consciente. Geralmente não. Está inconsciente. Nas crises mais fortes, o paciente está inconsciente. Se você falar com ele, ele não vai responder. Nas crises epiléticas mais fortes. Nas mais leves, pode ser que ele responda. Mas, por exemplo, se eu tiver uma conduta incorreta e colocar a mão na boca do paciente, tal, ele vai sentir. Talvez ele não Talvez sinta. não. Mas mesmo assim é inadequado. Sim. Porque a sua mão ocupa espaço. Não, porque ele não precisa. Ele morde, inclusive ele morde a própria língua, ele pode morder na base da língua de cortar. Então, cuidado, a mordida durante a crise é muito forte. Outra coisa que o pessoal faz errado é às vezes dar comprimido ou dar líquido para o paciente. Não é para dar nada para o paciente, porque ele pode aspirar. Né? Se você tiver um paciente que está com óculos ou com uma roupa apertada, tira o óculos, guarda. Na verdade, é importante que você esteja do lado assessorando para que o paciente não se machuque. Virar de lado, saliva. Se você não tem certeza se o paciente se machucou, bateu forte a cabeça, é melhor nem mexer muito com o paciente. Espera passar e chama o resgate. Ótimo. Porque você é leigo. Para acessar essa via aérea, só profissionais habilitados. Aí, num hospital, talvez o médico possa fazer isso. Mas como leigo, é melhor você aguardar, cronometrando e mantendo a tranquilidade. Então, coisas que você não deve fazer. Passar álcool, água com sal, nada disso funciona. Tá. Aguarde calmamente e você vai ver que o paciente, na grande maioria das vezes, vai se restabelecer. Muito raro crises que duram mais que 5 minutos. Quando isso acontecer, resgate. É o médico e o paramédico que vai abordar esse paciente. Perfeito. É mito ou verdade que portadores de epilepsia apresentam dificuldades intelectuais? Não, isso é mito. A grande maioria dos portadores de epilepsia são intelectualmente normais. Não é uma doença que pega a intelectualidade e nem que deixa a pessoa louca, como uma doença psiquiátrica. Agora, depende da causa da epilepsia. Às vezes, o que levou à epilepsia foi uma lesão cerebral. Esta lesão vai ter seus sintomas. Claro. Então a pessoa pode ter um problema de intelectualidade por uma lesão cerebral e além desse problema ter epilepsia. Mas isso é caso a caso. De modo geral, o paciente é totalmente capaz. Ele pode trabalhar, ele pode ter uma vida totalmente produtiva, intelectualmente normal, pode até ser acima da média do ponto de vista intelectual, não é uma doença dessa natureza. A maioria tem, inclusive, ressonância normal. O cérebro, anatomicamente, é normal. Tá. Então, é uma pessoa capaz. Só que, de tempos em tempos, tem essa alteração, que dura alguns segundos e não limita o rendimento do resto do tempo. Ótimo. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente responde daqui a pouquinho. Vamos para as perguntas do pessoal de casa. Quem sabe a sua pergunta vai ser respondida agora sobre epilepsia com o Dr. Leandro Teles. Primeira pergunta foi enviada pelo Ademir. De vez em quando tenho crises de epilepsia noturnas. Preciso tratar? Precisa sim, Ademir. Então, muita gente tem essa dúvida. Epilepsia pode acontecer acordado ou dormindo. Tem algumas epilepsias que só acontecem mais de dia, mais no despertar. Tem outras que acontecem mais que a pessoa dormindo. Dormindo, as ondas cerebrais se alteram. E às vezes tem que fazer diagnóstico diferencial com outras doenças, como sonambulismo, pernas inquietas, distúrbios outros do sono, apneia. Se a crise é só noturna, ela atrapalha menos o paciente. Tá. Mas existe risco de engasgo, ritmo. Tem uma entidade que é a morte desconhecida, a morte súbita à noite, que acontece
acontece mais em portadores de epilepsia noturna. Então tem que tratar mesmo que não atrapalhe, para não ter o risco de ter complicações. Às vezes tomando medicamento em dose baixa, consegue ficar livre dessas epilepsias noturnas, mesmo que isso não atrapalhe. Então a pergunta é excepcional. Além disso, tomar cuidado com beliche, às vezes esquecer remédio quando for dormir fora de casa. Então, epilepsias noturnas, o paciente às vezes percebe menos, o acompanhante percebe mais. Então, precisa tratar e acompanhar com o médico, sim. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Marina. Vi recentemente um acidente no Rio de Janeiro causado por um portador de epilepsia. Quem tem epilepsia pode dirigir? Marina, pergunta importante, não sei quem acompanhou ou não, é aquele acidente que teve o atropelamento, né? Teve até Do uma sujeito vítima lá que era condenado fatal. na Austrália. Foi isso? Foi. Nossa, então ele, na verdade, o problema não era só... Ele era condenado na Austrália por abuso de menores, veio se refugiar no Brasil, morava no Rio de Janeiro, estava dirigindo, perdeu o controle e invadiu o calçadão de Copacabana. Meu Deus do céu, então o caso era bem mais complexo e grave. Com relação à epilepsia, muita gente fala assim, mas epilepsia a pessoa perde a consciência ou perde a noção dos seus atos? Não. Então ela não pode dirigir. Cuidado, depende do caso. Então tem epilepsias e epilepsias. O paciente portador de epilepsia que está controlado, que tem um bom segmento médico, que é bem aderente e que tem formas mais leves de epilepsia, ele pode dirigir. Ele precisa avisar que tem epilepsia, ele tem que estar pelo menos 1 ano sem crises, ele tem que ter o aval do perito, no caso do Detran ou da entidade que faz o gerenciamento de tráfego na região, e ele tem que ter o aval do médico dele. É importante que tenha que ter esses critériozinhos para que ele possa dirigir. Tá. Nessas condições, o risco de acidente é baixo. Tá. Não é zero, como também não é zero em outras doenças, como diabetes, arritmia cardíaca. Hoje em dia a gente nem pergunta, por exemplo, se o paciente, se o cara bebe ou não bebe, o cara é só alcoólatra, ele pode ter carteira. E o cara, às vezes, com epilepsia, tem um pouco mais de preconceito. Tem que tomar um pouco de cuidado. O paciente controlado, ele tem um risco aceitável. Então, na maioria das partes do mundo, legalmente é possível. Mas tem que ter esses critérios. Se ele não preencher esses critérios, ele tem que se tratar primeiro, tá bem controladinho para depois pleitear a carteira de motorista. Tá, e corrigindo a minha informação, o sujeito que estava dirigindo era o sujeito que era procurado na Austrália. O que faleceu era o que teve um ataque de... Ah, então qual que é? Já não sei mais. Eu acho que na estava verdade, dirigindo... O acidente foi o falecimento foi de um bebezinho, né? Eu acho que nem foi um Não, cara... não. O cara tá dirigindo, ele ficou bem. Não, né? agora a gente vai dar a informação correta. Qual que é, Alcimar? Quem foi acidentado é o que era procurado na Austrália. E o sujeito que estava dirigindo é que teve epilepsia. Pronto, agora a informação correta. Me incomoda a informação meia-verdade. Tem que tomar cuidado com esse tipo de... Às vezes a mídia chama atenção para uma doença que levou a um acidente. Isso. Só que a gente, em medicina, tem que avaliar epidemiologia, os números mais abrangentes. Então... Não se aterá a um caso específico. Não, um caso específico. Perfeito. Senão a gente, às vezes, aumenta o preconceito com relação a uma doença, pois é. sem entender as causas daquilo. Ninguém está imune a ter uma crise, mesmo quem nunca teve, quem não é portador. Então, no caso, 1 ano sem crise, aval do médico, boa aderência, pode pleitear a carteira. Se o perito assim considerar, ele pode dirigir legalmente. Só não pode dirigir profissionalmente, mas pode dirigir para si. Tá. Próxima pergunta da Marina rendeu, né? Próxima pergunta da Joana. Mulher com epilepsia pode engravidar? Precisa parar os medicamentos durante a gravidez para não causar alguma doença no bebê? Pergunta excelente, né? Excelente. Então, mulher com epilepsia frequente, acontece, isso não é raro, é frequente, ela pode engravidar, sim, se for o desejo dela, mas ela tem que engravidar quando ela está controlada. E tem que ser uma gravidez planejada. O médico tem que saber antes dela ficar grávida, para que possa promover os cuidados. Tal qual outras doenças, a gravidez durante a epilepsia é uma gravidez de risco. Então, um pré-natal um pouquinho mais cuidadoso. É fundamental que, se ela descobrir que está grávida tomando remédio, que ela não suspenda os remédios. Jamais. O risco de qualquer remédio para epilepsia é menor do que o risco de uma crise convulsiva com ela grávida. Então é só o médico que vai mexer com os remédios. De modo geral, a gente mantém os remédios que estão controlando a paciente e geralmente ela dá à luz a bebês saudáveis, sem malformações e sem crise. O remédio, ele pode aumentar um tiquinho o risco do risco que se fosse sem remédio. Mas dá para você alinhar isso sempre com o paciente. É importante o planejamento, por quê? Porque a gente tem que fazer com que ela engravide primeiro
controladinha das crises, com a menor quantidade de remédio possível. E a gente sempre associa o ácido fólico, que é uma vitamininha que a maioria das mulheres também usam, mesmo que não tenha epilepsia. Sim. E o ideal seria pelo menos 3 meses antes de engravidar. Tá. Porque a mulher, quando descobre que está grávida, já passaram-se 2, 3 semanas da gravidez. Exato. Que ela ovulou 15 dias antes, vai perceber o atraso menstrual depois. Então, o médico já perdeu uma janela de oportunidade para adequar, tá bom? Então, o ideal é planejar, conversar com o neurologista, conversar com o ginecologista e pode engravidar nas condições de aprovação de todo mundo. Se engravidar sem querer, não para o remédio, procura atendimento e fique tranquila, sem culpa com relação aos remédios, porque mesmo com os remédios, de modo geral, a gravidez ela é tranquila. Ótimo. Mais uma pergunta enviada pela Maria. Meu neto foi diagnosticado com epilepsia, mas apresenta todos os exames normais, inclusive a ressonância e o eletro da cabeça. Será que isso é mesmo epilepsia? A normalidade dos exames é um ótimo sinal. Quer dizer que fazendo um eletro fora da crise, não pescou nada. E a ressonância normal mostra que a anatomia do cérebro está normal. Mas como eu falei na pauta, existem epilepsias com exames normais. Exato. Então, essas epilepsias são diagnosticadas clinicamente. É uma boa notícia, os exames têm que ser feitos, na grande maioria dos casos, mas existe sim epilepsia com exames normais. É uma doença clínica, que mesmo os cérebros anatomicamente normais podem apresentar. Então, no caso dessas epilepsias, a causa fica ou indefinida, ou vai para a conta da genética, dependendo da forma clínica, e o prognóstico é melhor quando você não tem lesão cerebral, ou quando essa lesão não é percebida, ou quando esses elétrons não são alterados. Boa notícia, o diagnóstico pode estar correto, difícil, a gente não conhece o caso. Se ela não sentiu segurança, buscar conversar com o médico até uma segunda opinião. Ótimo. Mais uma. Pergunta da Diana. Em quais casos a cirurgia pode ser utilizada para tratar um paciente com epilepsia? Pergunta excelente. De modo geral, a epilepsia é tratada com medicamento. Sabe que a maioria dos pacientes responde bem ao remédio. Mais de 70% das pessoas com epilepsia ficam sem crises. A gente não fala curada, mas tratadas e bem compensadas com 1 ou 2 medicações, que ele vai usar rotineiramente, como alguém que tem hipertensão, diabetes. Então é uma doença como qualquer outra, e a pessoa pode ter uma vida absolutamente normal. Desses outros 30% que não respondem bem ao remédio, você pode fazer associações de medicamento, e a cirurgia ela pode ser útil em casos selecionados, onde você tem uma lesão que possa ser retirada, o paciente não melhora com o remédio, e onde, lógico, essa lesão não esteja numa área muito importante do cérebro. Porque a ideia não é trocar a epilepsia por uma sequela e tal. Então, em casos selecionados, quando o paciente não responde ao remédio, ele pode cogitar, ou caso a epilepsia se manifeste e a lesão seja o risco. Tá. Às vezes ela descobre uma epilepsia por uma lesão que tem que ser retirada, que vai crescer ou que vai dar algum outro problema. Então a cirurgia para casos selecionados, sempre pensando nisso. Qual é o benefício da cirurgia? O risco. E qual é o risco. Tá. Fora isso, existem outros tratamentos. Estimulador do nervo vago, dieta. Então, existem alguns casos que podem ser, alguns tratamentos que podem ser utilizados para casos específicos. Mas, de modo geral, medicamento e mudança do estilo de vida, reconhecendo gatilhos e tendo uma vida mais harmoniosa para tentar conter um pouquinho a expressão da doença. Então, cirurgia é uma alternativa usada com muita parcimônia. Excepcional. Excepcional. Isso é uma exceção, mas que pode até promover cura em alguns casos. Se você encontra um foco bem determinado e uma área passível de intervenção, pode ser a solução para alguns casos. Tá, peraí, deixa eu pegar o livro que está aqui. Dr. Leandro Teles é neurologista, o site dele é leandroteles.com.br, tudo simples, sem nenhuma letra dobrada. O Instagram dele é @neuroleandroteles e esse é o livro mais recente do Dr. Leandro, que a gente acha em qualquer livraria. Qualquer livraria, vocês acham, também nas vendas online, se jogar ali na internet, no Google. Eu postei nossa foto agora no Instagram, que a gente tirou agora, então Neuro Leandro Teles. E eu vou fazer um sorteiozinho para quem curtir nossa foto, eu vou sortear entre as pessoas que curtirem. Autografado. Autografado, dedicado, e já enviar em casa, sem custo nenhum. Quem for no Instagram agora curtir nossa foto, a gente vai fazer contato, vai sortear até amanhã. Um livro. E vai ter outros lançamentos? Porque teve aqui na Paulista, você vai fazer outros lançamentos? A gente lançou 2 vezes, lançou na Cultura, lançou na Paulinas. Que foi, aliás, um sucesso, também foi bastante bacana. E se tiver demanda, se tiver interesse do povo, sem dúvida. Então, quem tiver aí, quiser receber uma palestra, ou que a gente vai assinar na cidade, Santos, Campinas, até fora de São Paulo, já que nosso sinal vai para o Brasil inteiro, né? É só
conversar e a gente pode tentar lançar. Se tiver demanda, à disposição tem. Estamos aí, né? Estamos aí. Muito obrigada, doutor. Um beijo para as meninas, viu? Obrigado. Vamos dar um programa. Boa semana.